Fala galera, aqui novamente quem fala com vocês é o professor Manuel Neto, professor de Física, tá? E o assunto do vídeo de hoje será movimento retilíneo uniforme, tá bom? Seguindo aí o programa de cinemática, certo? Que é um dos primeiros assuntos a serem estudados pelo primeiro ano do ensino médio, tá bom? Esse vídeo é o segundo da série mecânica, tá? O primeiro foi velocidade média e agora vamos para o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento ele é caracterizado pela uniformidade dos espaços em intervalos de tempos iguais, o que implica aí a uma coisa chamada de velocidade constante, ou seja, um valor de velocidade que não se altera ao longo do teu movimento, permanece o mesmo, tá bom? Ocorre ao longo de uma linha reta, daí vem o nome retilíneo, tá? Agora vamos observar aqui a figura, você pode notar um corredor e esse corredor possui uma velocidade, né? A velocidade do corredor é de 10 centímetros por segundo. Significa dizer que a cada 1 segundo que passa, esse corredor percorreu um total de 10 centímetros de espaço. De 0 a 1 segundo, ele leva um tempo de 1 segundo. De 0 a 10 centímetros, ele leva a distância aí de 10 centímetros. Se você for observar, o tempo no próximo intervalo também é 1 segundo e a distância no próximo intervalo também é 10 centímetros. Isso ao longo de toda a sua trajetória. Então, levando em conta que nós sabemos a fórmula da velocidade média, que é a variação de espaço pela variação de tempo, nós temos aqui para o primeiro espaço 10 centímetros dividido por 1 segundo, certo? E aí nós temos que 10 por 1 é 10 centímetros por segundo. E isso aqui você pode verificar tanto para o primeiro intervalo, como para o segundo intervalo, para o terceiro, para o quarto e para os demais intervalos de movimento que esse corredor tiver, tá bom? Agora, a equação que caracteriza esse movimento retilíneo uniforme é a equação do sorvete, tá? Decora aí, sorvete. Por que é chamado de equação do sorvete? Porque a forma como ela é produzida, né, a forma linear dela lembra a palavra sorvete, onde S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, né, V vezes T. Nós sabemos que S é um espaço final, é uma posição final onde o teu atleta irá, né, terminar o movimento ou terminar a análise do movimento. S0 significa para a gente o espaço inicial, certo? V é velocidade, que no nosso caso é uma velocidade constante devido ao movimento ser uniforme, e T é o tempo, tá? Então, quando você tem essas variáveis, você consegue aplicar o valor na fórmula do sorvete e encontrar qualquer uma delas, tá? Agora vamos para a resolução aqui de um exemplo bem simples. Ele fala que um móvel em MRU, movimento retilíneo uniforme, gasta 10 horas para percorrer 1.100 km com velocidade constante. Quer dizer, ele percorrendo 1.100 km, o tempo total foi de 10 horas, tá? Ele quer saber qual a distância percorrida após 3 horas da partida. Então, vamos separar aqui as informações que a gente tem, certo? Ele não fala da partida, né, do movimento inicial, então você pode dizer que o espaço inicial, certo, para esse exemplo, ou seja, o S0 é igual a 0, tá? 0 quilômetros, porque se a questão utiliza quilômetros, então você também irá utilizar quilômetros, ok? Outra informação que ele deu, o tempo, certo, que ele fala aqui é de 3 horas da partida. A partida é 0 km, então 3 horas depois, quanto terá percorrido, né? Então nosso tempo é de 3 horas, certo? Agora, o que ele quer saber é qual a distância percorrida, né? Então seria a posição final desse atleta após essas 3 horas, tá bom? A gente não sabe qual é a posição final. Agora, uma informação que nós temos que atentar, que a questão não dá, é a velocidade. Porém, você sabe que velocidade é ΔS dividido por ΔT, não é mesmo?
Ele percorreu um espaço de 1.100 quilômetros, correto? E o tempo que ele gastou para isso foi 10 horas. Significa dizer que se nós cortarmos um zero em cima com um zero embaixo, temos que 1.000, aliás, dessa vez é 110 dividido por 1 é igual a 110 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que nós utilizaremos na fórmula do sorvete, tá? E a fórmula do sorvete aqui, ó, S é igual a S0 mais V vezes o T, tá bom? E aí o resto fica fácil, você basta substituir os valores. O valor para S é desconhecido, então deixamos ele como S, tá? S0 é igual a 0. Se é 0, então eu não vou nem colocar esse valor aqui na fórmula, porque vai dar 0 de toda forma, ok? A velocidade nós descobrimos quanto é 110 km por hora, vezes o tempo que ele fala que é de 3 horas. Então você bota 3 aqui. No final, 110 vezes 3 vai ser aí um total de 330 quilômetros. E esse aqui será o espaço em que esse móvel estará após 3 horas do início do movimento, tá bom? Agora vamos fazer aqui um segundo exemplo, um exemplo onde você encontra um gráfico, porém a análise do gráfico é muito fácil, basta você seguir essas orientações, tá bom? Ele fala o seguinte, ó, o gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em uma trajetória retilínea e um movimento uniforme, ok? Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. Então a questão quer que você determine duas coisas: qual a velocidade do móvel e qual a função horária do espaço para este móvel, ou seja, a função do sorvete. Ele quer que você determine o valor de V e também quer que você determine a função horária. S igual a S0 mais V vezes T, tá bom? Então vamos fazer separadinho aqui para a gente poder entender melhor. Nós sabemos que velocidade, certo, é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto, né? ΔS pelo ΔT. Se nós formos observar no gráfico, o espaço percorrido aqui, ele inicia o seu movimento a partir do 50 metros. Aqui, ó, 50 metros. E ele vai e vai até 250 metros, tá bom? Se ele inicia no 50 e termina no 250, então o ΔS que ele teve aqui foi um total de 200 metros, tá? Agora, qual foi o tempo que ele gastou para poder realizar esse deslocamento? Inicia aqui no 0 segundos e vai até 10 segundos. Então, o ΔT aqui foi de 10 segundos. Fazendo aqui, ó, corta no zero de cima com zero de baixo, temos que 20 dividido por 1 é exatamente 20. E essa é a nossa velocidade, 20 metros por segundo. Respondendo aí a primeira parte da questão, tá bom? Agora, a segunda parte da questão, basta você colocar os valores. Ele não pede para você resolver a equação, ele só pede para você aplicar os valores. Vamos aplicar os valores agora da equação. Vamos lá. O S final é o valor onde o teu móvel, né, termina o movimento. Se você observar no gráfico, ele termina no espaço de 250 metros. Então, S final é igual a 250 metros, tá bom? O S inicial é onde ele inicia o movimento, que é justamente na posição 50 metros. Então, você põe aqui 50 metros, certo? Mais velocidade é o valor que você encontrou aqui, ó, 20 metros por segundo, ok? E o tempo foi o tempo necessário para que tudo isso pudesse acontecer, que foi justamente
10 segundos, tá? Então aí tá a função, né, característica desse movimento, desse gráfico aí, tá bom? E se você for finalizar, né, verificar se está tudo correto, o que é que você faz? Faz aqui o cálculo, ó. Nós temos que 250 vai ser igual a 20 vezes 10 é 200, correto? 200 mais 50 vai dar um total de 250. Se isso daqui estiver igual, certo? Então é porque a sua resolução está correta, tá bom? Então ficamos por aqui em mais um assunto de mecânica. Até a próxima. Tchau, tchau.